gostaria de abordar um aspecto um pouco diferente e me alinhar principalmente naquilo que é desafio para as nossas instituições diante de um cenário, um cenário que todos já têm aqui evidenciado, que ao longo desses dias tem sido exaustivamente discutido, que envolve a cadeia de petróleo e gás, que envolve a questão de um parque tecnológico, e um parque tecnológico não é um mero parque, nós estamos falando de um parque que agrega universidade ao setor produtivo, à indústria, na perspectiva da inovação e do desenvolvimento de tecnologia e de ciência. Portanto, é um desafio e é um impacto de paradigma para toda a cidade, naturalmente para todas as instituições que aqui estão. Então, eu gostaria de me permitir a seguinte abordagem. Nós temos, como pudemos observar na apresentação do nosso secretário, a questão do parque tecnológico, sob a ótica da sua governança, muito bem equacionada. Muito bem. Aliás, nós somos testemunhas do trabalho que vem sendo desenvolvido pela Prefeitura de Santos, através da Secretaria de Desenvolvimento, louvável, árduo, diário, para viabilizar essa iniciativa. Então, publicamente, eu parabenizo, em seu nome, a toda a Prefeitura de Santos, mas o fato é que o desafio vai além da governança, e ele envolve a todas essas instituições e outras que aqui não estão. A primeira delas, eu coloco a partir da seguinte perspectiva: nós precisamos fixar os nossos cérebros. Enquanto estamos aqui reunidos, 25 universidades chinesas estão reunidas no EMI, em São Paulo, naquilo que se chamou da segunda-feira de exposição da educação da China. Nós temos o cônsul da China, o embaixador da China no Brasil, reitores de 25 universidades chinesas, estabelecendo acordos de cooperação para identificar potencial junto aos nossos jovens, naturalmente para estabelecer um programa auspicioso que envolve o desenvolvimento da China. É claro, é óbvio que há no processo de cooperação um benefício para o nosso país, para a nossa região, para as nossas estruturas de pesquisa, para as nossas universidades. Mas, de fato, isso está acontecendo enquanto aqui estamos reunidos discutindo o aspecto do parque tecnológico. Portanto, nós precisamos olhar para o parque tecnológico como uma oportunidade, uma grande oportunidade de fixar na região, de assegurar para os nossos jovens de Santos, São Vicente, na Baixada Santista, quiçá daquilo que se chama de Interlândia, né? Aquela área de influência e de abrangência das nossas atividades, nós temos que criar a oportunidade de fixação de mão de obra qualificada. Anualmente, milhares de jovens são egressos das nossas universidades e, em geral, se destinam a outras regiões, não a Baixada Santista, do mundo. Então, essa é a primeira perspectiva, que é um desafio bastante grande para nós. A segunda perspectiva é qual a nossa ação diante de uma evidente oportunidade de ampliar, de crescer o valor agregado nas atividades econômicas que desenvolvemos aqui. O parque tecnológico tem que nos ajudar a responder a esse desafio. Então, eu coloco por hora esses dois desafios que já são bastante significativos, difíceis para a nossa solução. Criar espaço para a fixação dos nossos jovens com perspectiva de desenvolvimento, de crescimento, né? E, ao mesmo tempo, assegurar a todas as municipalidades envolvidas, a região, o Estado de São Paulo e o país, a garantia de que essas atividades sejam desenvolvidas em benefício de toda a nossa região. Bem, como a Unisantos, que aqui represento, pensa esse desafio, ou esses desafios? Nós dividimos em duas grandes ações, ou dois grandes grupos de ações. O primeiro deles está envolvido com o paradigma do ensino. Uma universidade se estrutura através de 3 pilares: ensino, extensão e pesquisa. Universidade sem pesquisa
Não existe. Sem extensão também não. Sem ensino, obviamente, nem se configura. Muito bem. Ensino, pesquisa e extensão. A partir deste tripé, nós precisamos pensar o nosso paradigma institucional para lidar com esse desafio. Pré-sal, migração do Porto, Parque Industrial de Platão e o Parque Tecnológico. Mudar o paradigma do ensino é fundamental. Mas isso, e aqui todos nós temos clareza dessa questão, isso não se faz de imediato. E se agora as nossas instituições começarem a se preocupar com o pré-sal, com o Parque Tecnológico, nós já estaríamos muito atrasados. Todos aqui já começaram a atuar há bastante tempo, seguramente. Vou comentar aqui de algumas ações que já levam 2, 3 anos, 4 anos e que, portanto, já nos permitem hoje colher esses frutos. Em primeiro lugar, nós precisamos desenvolver uma educação empreendedora. Bom, educação empreendedora é mais do que curso de empreendedorismo. Nós precisamos ter uma atuação em sala de aula, nos laboratórios, na cultura universitária que estimule o jovem empreendedor. Mas o empreendedorismo não atende, na essência, aquilo que se propõe no Parque Tecnológico. A proposta é principalmente de inovação. E para isso, a educação tem que ser, além de empreendedora, ela tem que estar mesclada com a pesquisa. A pesquisa se faz no estrito senso, a pesquisa se faz nos grupos de pesquisa, nas linhas de pesquisa, nos projetos de pesquisa, via fomento, mas a pesquisa se inicia no primeiro dia de aula, por iniciação científica, por trabalhos, por projetos desenvolvidos em cima desse paradigma e principalmente tendo na educação o princípio da pesquisa. Não haverá pesquisador se não houver autonomia. A educação deve promover a autonomia. O ensino deve se basear por esse paradigma. Portanto, para que nós nos sintamos confortáveis com esses desafios, nós precisamos iniciar e iniciamos há bastante tempo uma discussão sobre o paradigma de ensino com pesquisa, de educação empreendedora. Então, os alunos precisam, os estudantes precisam se sentir motivados a ingressar o quanto antes na iniciação científica, a aprender autonomamente, depender tanto menos possível de uma figura convencional e, por isso, com um grande risco de perder o seu espaço, que é a figura do professor tradicional. Nós temos um sem número de tecnologias, e a nossa amiga aqui nos apresentava aí o Centro de Desenvolvimento da Microsoft, né? A tecnologia de informação é uma que facilita o acesso de todas as pessoas a sem número de conhecimento, né? Informações pela internet ou por outros meios. Portanto, as pessoas têm sim condição de acesso a conteúdo, a conhecimento, precisam aprender a trabalhar em cima de uma perspectiva de autonomia para a produção de conhecimento e não apenas para a reprodução daquilo que ouvem numa sala de aula convencional. Então, esse desafio é premente. De outra forma, nós não despertaremos o sentido inovador, não aguçaremos o sentido científico de investigação dos nossos jovens. E é isso que precisamos para trabalhar e para que posteriormente possamos auferir resultados de pesquisa. Então, precisamos estimular o espírito inovador através de um princípio de investigação científica. A segunda categoria, então, vejam, a primeira categoria, no nosso entender, é um repensar do paradigma ensino-aprendizado, ensino com pesquisa, educação empreendedora. O segundo desafio é a relação universidade-indústria. Essa relação não é óbvia, essa relação é potencialmente conflituosa. Nós precisamos equacionar esta relação, precisamos entender onde podem nascer as pontes, onde podem nascer as contribuições, sem ferir o propósito e a identidade das partes. Para isso é preciso compreender quais as perspectivas da indústria. O Parque Tecnológico se fará não com a presença
da empresa e a sua unidade produtiva ou a presença da indústria, sua fábrica, se fará com a presença dos centros de pesquisa dessas instituições. Então, na apresentação do secretário, os senhores puderam observar a presença, não é, que vem sendo trabalhada do centro de pesquisa da Petrobras, dos Minas, e se espera que outras empresas possam fazer o mesmo. Portanto, trabalhar uma relação com a empresa, numa ótica que não é a ótica da produção. Eu não vou apenas me preocupar em prover o engenheiro de produção para aquela empresa, mas nós temos que ir além e discutir como estabelecer um elo de contribuição com as unidades de pesquisa e desenvolvimento dessas indústrias que potencialmente virão para a região. Nesse sentido, nós precisamos trabalhar, evidentemente, a relação dialogada. Não há uma receita, não há uma linha que garanta este resultado, a não ser a visitação, a compreensão dos desafios que cercam aquela empresa, que obviamente o centro de pesquisa da empresa buscará soluções para os problemas que a empresa necessita resolver. Não são os mesmos que a unidade universitária decide estudar ou pesquisar. Então isso deve ser feito com um trabalho árduo, longo, de visitação, de diálogo com esses centros de pesquisa, para que se constitua um alinhamento entre a universidade e a empresa. Alguns exemplos do que aconteceram recentemente na Unisantos nesse aspecto. Então, no ano de 2007, final do ano 2007, 2008, nós fomos à Petrobras, fomos à Universidade de Petrobras, configuramos um convênio diferenciado com a Universidade de Petrobras, no sentido de bolsas de pós-graduação, no sentido de áreas de interesse para a pesquisa, e iniciamos o nosso credenciamento na Agência Nacional de Petróleo e Gás. Porque para participar das redes temáticas da Petrobras, portanto, viabilizar a participação das universidades com as verbas oriundas do CID, que é uma contribuição obrigatória por intervenção no domínio econômico, todas as empresas que exploram petróleo no Brasil, por lei, são obrigadas a recolher 0,5% do resultado dessa atividade para um fundo de pesquisa e de desenvolvimento próprio e outro 0,5% voltado às instituições credenciadas na Agência Nacional de Petróleo e Gás. Portanto, esse credenciamento das nossas instituições é fundamental. Então, iniciamos esse processo em 2008, estamos vivendo a última etapa dele agora em 2010. Procuramos uma empresa da cadeia de petróleo, uma empresa que tem uma atuação mundial. Tivemos a oportunidade de visitá-la, a professora Edson nos acompanhou, Negreiros também nos acompanhou nessa visita, o secretário capitaneou a comissão. Fomos à empresa Schlumberger, visitamos essa empresa recentemente, no Parque Tecnológico da Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão. E, em grande parte, configura uma referência para essa ação que temos aqui na região da Baixada Santista, e para nós foi um exemplo muito interessante dos desafios que circundam uma iniciativa como essa. Muito bem, essa empresa, nós, na Unisantos, tivemos um primeiro contato com ela no ano de 2008, e ainda em 2008 assinamos um contrato. Este contrato nos possibilitou a criação de um laboratório de simulação de exploração de petróleo. Então, temos a oferecer para os grupos de pesquisa da Unisantos, alguns doutores que atuam na área de engenharia de reservatórios, engenharia de poços, a possibilidade de lidarem com os mesmos softwares utilizados pelo CENPES, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras, para a busca, mapeamento e o perfil de exploração dos campos de petróleo. Nós temos que proliferar ações nesse sentido, porque essa proximidade é que nos dará gancho para atuar junto a essas organizações, contribuindo naquilo que é próprio da universidade. Há um terceiro exemplo também muito interessante com a Honeywell, que é uma empresa de engenharia, uma empresa enorme, né, multinacional, que também se conveniou conosco e desde o ano 2008 nos possibilita ferramental para a área de gestão de plataformas de petróleo.